Olá, tudo bem? Eu sou o João Berloffa e esse aqui é um vídeo para a apresentação do meu novo livro, Jesus e João contra Herodes. Até onde você está disposto a ir pela editora Vozes, desse selo aqui da Nobilis. Então eu estou muito feliz com esse livro, é o meu terceiro livro e posso dizer que eu estou orgulhoso, completamente orgulhoso do conteúdo, do livro em si, das cores, da edição. Então, primeiro, me apresentar. Eu sou o João Berloffa, fiquei mais conhecido aí como Pastor Berloffa nos últimos anos, por ter me posicionado de forma mais progressista, né? O que não é muito comum no meio evangélico. Então, desde 2018, eu me apresentei dessa forma como um pastor progressista e comecei um trabalho de inclusão, um trabalho, inclusive, de começar movimentos como o Inadequados, que hoje já não existe mais, e a Igreja da Garagem, que hoje eu sou pastor. Somos mais de 300 pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, porque também somos uma igreja online. Então, eu sou pastor na Igreja da Garagem, sou teólogo, fiz alguns seminários de teologia em algumas denominações diferentes por aí. Sou também filósofo, ou pelo menos, né, tenho bacharelado em filosofia, e estou escrevendo então esse terceiro livro aqui que eu quero apresentar para vocês, tá bom? A pergunta que me fizeram é para quem é, para que tipo de pessoa é esse livro? E eu diria para todos os tipos de pessoa. E eu sei que é uma resposta meio padrão, né? Mas eu vou justificar aqui a minha resposta. Óbvio que existe ali um tipo de pessoa que vai absorver, digamos assim, o 100% do conteúdo. Mas é um conteúdo que, primeiro, é feito para evangélicos, pessoas que conhecem a Bíblia, que conhecem ali a biografia de Jesus, naquele método convencional que os evangélicos, de forma generalizada, ou generalizando aqui, conhecem, né? Então, essa pessoa, esse evangélico que conhece esse sistema evangélico, que ouve pregação do pastor X, do pastor Y, que faz escola bíblica dominical, esse cara, essa pessoa, ao ler esse livro aqui, ele vai identificar tudo o que acontece aqui, em todos os momentos desse livro. Ele vai se identificar porque ele conhece as histórias, ele conhece os termos. O que vai ser muito diferente para ele é a ótica, a forma como nós vamos estar olhando para aquela cena. Então, uma pessoa que sempre olhou o enfrentamento de Jesus no templo, por exemplo, né, uma cena clássica, quando Jesus entra no templo e vira as mesas, todo evangélico conhece bem essa cena. E essa cena vai estar aqui. Só que eu estou explicando ela a partir de outra ótica, a partir de uma ótica social, a partir de uma ótica política. Então ele vai se identificar, mas ele vai ter essa quebra na interpretação do texto. Então, para esse cara, esse livro vai ser bastante desafiador, tá? Para uma pessoa que não conhece, nunca ouviu falar sobre Jesus, ou pelo menos não lê a Bíblia, né? Vai ser um livro muito interessante, porque aí ele vai ter a construção de uma identidade de Jesus a partir dessa leitura, e vai ser muito interessante uma construção do zero para essa pessoa. É para um acadêmico, né? Não é um texto acadêmico, não é um texto para se fazer uma pesquisa acadêmica, mas sim, ele é todo amparado em história, em arqueologia, em pesquisa. Então, um acadêmico, ao ler esse livro, ele vai conseguir apreciar o conteúdo, ele vai identificar aqui um bom conteúdo histórico, arqueológico e até científico, mas passado de forma resumida, passado numa linguagem popular. Então, ao mesmo tempo que um acadêmico pode apreciar esse texto, uma pessoa que não teve muito tempo de estudar na vida e passa a sua vida aí trabalhando para pagar boleto, vai também conseguir ler, porque é numa linguagem super tranquila, e vai conseguir entender tudo, ou quase tudo que está aqui. Sobre o conteúdo do livro, bom, é a história de Jesus, tá? Isso não muda muito. História de Jesus, nascimento, infância, 12 anos, 30 anos, confusão, crucificação, ressurreição. Essa é a história. Essa é a base. Mas tem muita coisa aí em cima que eu quero explicar para você. Primeiro, a forma como eu conto essa história. Ela não está numa ordem cronológica. Inclusive, no começo do livro, tem uma parte aqui que está chamada assim, importante, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, e você deve estar com o livro já na mão. Importante, né? Isso aqui eu explico essa legenda que nós temos aqui, ó, de cores. Eu explico que eu assisti uma série que contava a história da família, mas não de ordem cronológica, né? Sobrepondo o passado, o presente e o futuro. E é exatamente isso que eu faço. Então, por isso que tem essa legenda de cores, porque nós transitamos em antes de Jesus, infância de Jesus, vida adulta de Jesus e pós-Jesus. E esse antes de Jesus tem muita coisa. A gente vai lá em 1500 anos antes de Cristo, nós vamos em 600 anos antes de Cristo.
Então, o tempo todo, o livro transita. Então, no começo de alguns momentos, seja capítulo ou até mesmo no meio do capítulo, você tem a legenda com a cor dizendo Sicar 27 depois de Cristo. Então, isso é muito legal para o leitor fazer essa viagem. E por que eu fiz isso? É entendendo algumas coisas do passado, da história lá dos Hebreus, que nós vamos entender algumas coisas que estavam acontecendo ali no momento em que Jesus está falando ou não. Então é por isso que nós transitamos o tempo todo na cronologia. É um livro cheio de referências, referências nossas, né? Por isso até na capa aqui, ó, nós temos o chapéu do Lampião, porque sim, o Lampião e os cangaceiros estão aqui. Eu cito aqui Zé Pequeno e Bené, da Cidade de Deus. Eu trago aqui música do Planet Hemp. Então, além de ser essa história contada de forma simples, porém profunda, é cheio de referências nossas, referências da nossa cultura brasileira. Se eu tivesse que colocar ele numa prateleira, tanto ele poderia estar numa prateleira de teologia, porque, como eu disse, não há nada aqui nessa história que não esteja dentro da história. Quando eu digo a história, é até além da história dos evangelhos, utilizando realmente uma pesquisa histórica, arqueológica, científica, tá bom? Antropológica, inclusive. Então ele pode tanto estar numa prateleira de teologia, como também pode estar numa prateleira de um drama político, porque a forma como eu conto a história, ela também pode ser lida completamente a par da teologia. Inclusive, eu não apresento aqui em nenhum momento um Jesus Deus. Eu não apresento aqui em nenhum momento um Jesus que não seja exatamente como eu, um ser humano. Então aqui não é a história de um Deus encarnado, é a história de um camponês na luta contra um império. E esse livro aqui ele está cheio de curiosidades, assim, ligações que eu fiz, ligações no texto que vou chamar de inéditas, coisa que eu nunca identifiquei em nenhum outro lugar, nenhum outro autor falando, mas que eu percebi no texto e eu trago aqui. Por exemplo, eu deixo aqui um exemplo, né? Partindo do pressuposto que o enfrentamento que Jesus tem em Gadara não é com espíritos imundos, e eu explico isso no texto, e isso já não é muito novidade, né? Todo mundo, teólogo sério, já sabe disso. Jesus não expulsou demônios lá com os gadarenos. Jesus enfrentou a 10ª legião fretense, uma legião romana, tá? Isso já não é novidade, mas mesmo isso eu explico no livro. Mas partindo desse pressuposto, a pergunta é: como é que Jesus enfrentaria uma legião romana que poderia ter até 5.000 soldados bem armados? Como é que Jesus faz isso? Bom, eu mostro no texto bíblico, no Evangelho, eu mostro na história de Jesus um acordo político possível que Jesus poderia ter feito para conseguir esse tipo de coisa. Então, assim, são ligações que é possível, plausível dentro da história, mas que não está explícito no texto. E o livro está cheio disso. Então é isso, lançando agora pela editora Vozes, Jesus e João contra Herodes, até onde você está disposto a ir. E eu preciso dizer que o final desse livro, por mais que você já saiba o final, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas a forma como eu conto aqui olha, é a parte mais... Enfim, compre, leia, presenteie alguém e depois manda aí o seu feedback para mim, tá bom?